A nutrição ela é muito ampla, né? Muitas vezes a gente imagina que vou na nutricionista só porque eu quero emagrecer. Mas na verdade, dentro da nutrição existem várias áreas de atuação, né? Eu hoje sou nutricionista clínica, né? Atendimento exclusivo na clínica, mas existem várias áreas que a gente pode atuar. Então a nutricionista ela pode trabalhar em restaurantes, né? Todos os locais que tem produção de alimento, a nutricionista pode entrar. Todas as partes que mexem com alimento, desde produção, então indústrias, fábricas, todas elas têm necessidade de ter uma nutricionista também. A nutrição escolar, então, abrange também os postos de saúde e a parte escolar também necessita. A gente tem a nutrição hospitalar, então, que é dentro do hospital, tem uma área específica para trabalhar com pacientes internados. Aí tem a parte clínica, que é a que eu atuo. Então, essas são as maiores áreas que existem. E dentro dessas áreas existem várias outras. Existem outras subdivisões, né? Então, por exemplo, a gente tem a nutrição esportiva, que já é mais destinada para pacientes que exercem atividade física ou que são atletas. Tem a nutrição vegana e vegetariana, então que é um estilo de vida em que a gente tem a exclusão total de carne ou de derivados de leite, de proteína animal. A gente tem a nutrição infantil, então que se destina exclusivamente para crianças. Aí tem a nutrição funcional e fitoterapia, que envolve mais a parte da ação das plantas, dos fitoterápicos. A nutrição ortomolecular, que trabalha muito com vitaminas, minerais, prevenção de doenças. Então é gigantesco as áreas que tem dentro. Existem várias outras, eu estou citando as principais, né? Mas existem várias outras áreas de atuação dentro da nutrição clínica também. Então, eu sempre soube que eu queria ser nutricionista. Isso foi, graças a Deus, eu nunca tive dúvida nenhuma na minha área de atuação. E eu descobri que eu queria ser nutricionista conhecendo uma. Ela era uma nutricionista de São Miguel que eu conheci e me apaixonei pelo trabalho dela e como ela executava o trabalho dela. E desde aquele dia eu decidi que era isso que eu queria para minha vida. Então, desde da escola mesmo, eu já tinha esse destino de ir para a nutrição. Me formei logo, saí da escola logo, já comecei a faculdade. Da faculdade, né, que são quase 5 anos de faculdade, a gente faz todos os estágios pra gente descobrir o que a gente mais gosta, quais são as áreas que a gente mais tem, assim, um reconhecimento, vamos dizer assim. E desde o começo eu gostei muito da parte clínica, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu já consegui um emprego, só que não era no que eu queria, que era na parte de work, que é de empresas, né? Que era na parte de produção de alimentos. Então, eu fiquei trabalhando 2 anos nessa experiência, mas aí eu fui estudar clínica. Então, eu fui fazendo pós-graduação, uma atrás da outra, para ter um pouco mais de experiência e bagagem para vir trabalhar com clínica daí. Porque aqui a gente acaba atuando com vários tipos de pessoas. Então, eu atendo desde pacientes idosos até adolescentes de 15 anos. Então, você tem que ter um pouco mais de conhecimento e que muitas vezes só a faculdade não dava. Então, eu acabei fazendo 4 pós-graduação até hoje, para ir me especializando. Fiz uma em Londrina, fiz uma em Curitiba, aí a de Curitiba eu já emendei com uma daqui e depois fiz uma em São Paulo. Então foram essas 4 e assim, hoje eu consigo ter uma bagagem um pouco melhor e uma experiência bem maior também para atuar na parte de clínica. Existe uma fórmula aí você emagrecer sem sofrer? Olha, Ana, quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu imaginei na nutrição era, primeiro, que não mexia com matemática, porque eu não gostava de matemática e número, e também que eu achava que existia essa fórmula, né? Então, durante toda a faculdade, no começo a gente tem aquelas matérias que são de todo mundo, né? Nada muito específico. Quando foi chegando na parte mais específica de nutrição, eu acho que todo mundo tinha essa sede de saber qual é o segredo. Mas olha, hoje, com a conclusão que eu chego, né, depois desses anos todos e estudando tudo que eu fiz, não existe. Bem que a gente queria, né? E a gente brinca que se existe um remédio que faz você emagrecer de forma saudável e que não cause problema, eu gostaria de estar vendendo ele. Então, não existe realmente. Infelizmente ou felizmente, a conduta da nutrição, ela é muito mais de uma educação nutricional, de um ensinamento da pessoa se alimentar, e esse vai ser o segredo. Na verdade, é tudo muito mais simples que a gente imagina. O processo de emagrecimento, ele pode ser muito simples, mas você precisa entender como o teu corpo funciona, a tua necessidade e também como você pode se organizar. Então, tem que desmistificar um pouco isso de que eu vou fazer tal estratégia que vai funcionar.
né? Eu acho que as pessoas muitas vezes, no Fantástico passou que o alimento não sei o quê. Teve uma época do goji berry, aí teve outra época da chia. Porque eu tô tomando chia pela manhã e eu vou emagrecer. Água com limão eu vou emagrecer. Não existe. Hoje não existe nenhum alimento sozinho que traz um processo de emagrecimento e também nenhuma medicação que de uma forma saudável vai fazer você emagrecer. É lógico que você emagrece com várias medicações, mas isso não quer dizer que é saudável, né? Mas não existe fórmula, não. O negócio é persistência, rotina, aprender, né, a como se alimentar realmente. É isso. Lembra que eu tava falando dessa questão do ensinamento da alimentação? Eu percebo que muitas vezes quando os pais têm essa dedicação na alimentação desde a introdução alimentar do bebê, a gente não tem tantos problemas futuramente, né? Porque ele não foi ensinado de forma errada. Então, a parte alimentar, ela começa desde a gestação. Então, eu tô grávida, eu tô fazendo a programação metabólica do meu filho. Então, o que ele vai comer vai depender muito da minha alimentação e da alimentação da minha casa, né? A introdução alimentar, ela é muito importante. Hoje as escolas, elas têm assessoria de nutricionista, mas infelizmente às vezes é 1, 2 nutricionistas para muitas escolas, então a atenção ela não consegue ser muito grande e por isso também fica muita responsabilidade dos pais em casa ter essa atenção, né? Às vezes eu percebo que os pais reclamam, mas meu filho só come batata frita. Falo, pai, mas e aí, né? Ele tem 5 anos, quem que compra essa batata? Quem que tá produzindo em casa? Os exemplos, eles partem dos adultos. Então, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade, sim, perante ao que a gente está ofertando na nossa casa para as crianças, como a gente está ensinando eles a se alimentar, porque isso vai ter consequência, sim. Então, hoje é muito normal, vamos dizer assim, infelizmente, a gente atender crianças de 8 anos com colesterol alterado, diabético. Eu tenho pacientes, por exemplo, de 14 anos com 145 quilos. E isso está se tornando algo super comum. E isso não pode ser levado como algo normal. Então, essa atenção, ela tem que existir desde lá de pequenininho, desde os exemplos que você coloca na sua casa, porque a criança, ela segue o que os pais vão ensinando. Então, tem que começar desde pequeno mesmo. Hoje, a gente tem uma visão muito da mídia que estar magro é ser mais bonito, estar magro é melhor, né? Principalmente nos adolescentes, vamos dizer, de 12 até 15 anos. Então, você tem muito essa visão de que quanto mais magra eu for, mais bonita eu vou ser. E você aceita, né, naquele local onde eu estudo, enfim. Então, está se tornando algo muito drástico. Então, eu tô pegando meninas com 38 quilos, 40 quilos. Eu me acho que eu tô bem, eu acho que eu tô bem com isso, eu acho que ser magra tá bom pra mim. Então, não é mais uma questão só de saúde, né? Uma questão muito psicológica, então a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, tanto com os dois extremos, quanto com os pacientes mais obesos, tanto com os pacientes que acabam trazendo alguma disfunção alimentar. Nenhum dos dois lados é saudável, a gente tem que encontrar esse meio termo, sabe? Mas existem pessoas que são magras por genética e realmente você vê um histórico familiar e que aquilo é da pessoa e tudo bem, mas existem muitas, principalmente mais adolescentes, que vêm com esses transtornos alimentares e transtornos de imagem. Às vezes elas se veem, né, obesas, grandes, né, com uma quantidade de gordura gigantesca e a gente vê que elas estão, assim, num extremo de magreza, né. A nutrição, ela é muito bonita, sabe? Eu acho que é uma das áreas que trabalha muito com a prevenção de tudo, né. Hoje na nutrição, a gente aborda basicamente tudo, melhora de sono, melhora de atividade física, de concentração no trabalho. Então, é muito mais do que só estética, é muito mais do que falar que você tá magro, ou que você tá gordo, ou que você tem tanto de percentual de gordura. Então, a todo mundo que almeja um dia ser nutricionista, tenha em visão isso, que é uma profissão muito gratificante, porque você percebe a mudança no teu público, né? A diferença que as pessoas vão tendo, isso não tem nada que pague. E é uma área que a gente tem que trabalhar bastante com o público, então a gente tem que ter bastante compreensão, saber lidar com vários tipos de pessoas diferentes e saber lidar com os dois extremos, como eu estava explicando agora há pouco. Mas se você pensa em trabalhar na área da saúde, que tem uma relação com pessoas, que você gosta de alimentos em si, preparações, e gosta de ser curioso e tá sempre estudando,
essa é a área perfeita. Eu sou apaixonada, só é dúvida para falar, né? Mas eu gosto muito de ser nutricionista, então estou muito feliz de estar, porque a gente sempre tem muito medo de quando se formar, de não conseguir atuar na área, ou de não ser um bom profissional. Então, graças a Deus, parece que eu tô indo no caminho certo e tô muito feliz por estar comemorando mais um dia. Apesar de morar em São Miguel, eu atendo aqui em Medianeira, a minha clínica aqui é a Eleve, ela fica aqui na Rua Pernambuco, 1510, é super tranquilo a localização dela. Então, meus atendimentos, eles são quase todos os dias aqui na Eleve. Então, quem ficou com algum tipo de curiosidade, ou se quiser também, lá no meu Instagram eu vivo postando várias dicas, né, também para poder sempre estar ensinando vocês o que eu acho que é importante. E tem também o telefone da clínica, se vocês quiserem entrar em contato, que é o 99918 2117.